Boa tarde. Como pré-requisito da disciplina de Biologia de Micro-Organismos, do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFP Virtual, eu, Edinardo, sob regência do professor Eulâmpio e do tutor Eudécio, foi sugerido que nós alunos fizéssemos algumas considerações de um prévio estudo sobre bactérias do tipo Gram, a técnica de Gram, enfim, sobre os efeitos que essa técnica, os efeitos benéficos, as vantagens que essa técnica nos proporciona na aquisição de poder intelectual para diagnosticar alguns patógenos ou diagnosticar alguns tipos fisiológicos de bactérias. Enfim, eu de maneira didática trouxe aqui um esboço que seria simplificadamente sugerido como se fosse uma lâmina. Eu não quis recortar o esboço, mas eu fiz com a massinha modelar como se comportaria uma bactéria Gram positiva e uma Gram negativa. A coloração dessa técnica facilita muito esse diagnóstico, uma vez que as paredes das bactérias tendem a permanecer a sua coloração ou descolorir de acordo com o que for, de acordo com a técnica de Gram. Então, quem descobriu essa técnica foi um médico dinamarquês, Hans Gram, né, e ele descobriu isso em 1884. Então, aqui a gente vai abordar algumas vantagens de diferenciar essa técnica, né? Então, como se dá essa técnica? Essa técnica se dá através de um esfregaço de uma lâmina de cultura em uma das mucosas, ou então um ferimento, no caso de retenção de líquido, no caso de pus, né? Você faz o esfregão e você ali consegue detectar alguma cultura e submete essa cultura a uma solução pré-fabricada, solução de violeta de Gessiana, mais o Lugol, que serve para adesão, para que essa solução seja aderida às paredes da bactéria. Então, a bactéria Gram positiva, ela tende a permanecer com a sua coloração róseo rosa arroxeada. Já as bactérias Gram negativas, elas tendem a se condensarem, né, em formar colônias como se fosse bastante uniforme, e elas apresentam a coloração róseo avermelhada. Vale salientar que as bactérias Gram negativas, elas representam em seu maior percentual cerca de 95% de bactérias que causam algum tipo de patógeno, são bactérias patogênicas. 95% das bactérias Gram positivas, elas são patogênicas. E, todavia, vale considerar que as bactérias Gram positivas, elas tendem a nos auxiliar no nosso sistema digestório. Então, algumas bactérias Gram positivas, algumas em sua insignificância, no seu percentual insignificante, causam patógeno, outras não. São benéficas à nossa flora intestinal. Verificou-se também nesse estudo, diante disso, que as bactérias elas são bastante predominantes em todos os ambientes, né? Elas são cosmopolitas. E a estrutura de uma bactéria, a bactéria é regida por uma parede celular, por uma membrana plasmática, e sabe-se que as bactérias são seres vivos procariontes, ou seja, não detêm uma carioteca de uma organização nuclear. O seu material genético está disperso ali no citosol, né? No mais, é só isso. Encerro aqui as minhas considerações. Muito obrigado.